Olá, bem-vindo às dicas do Didu. Ainda gravei mais esse especial de dicas do Didu aqui da praia para aproveitar esse lugar fantástico aqui, esse arborizado. E olha, eu começo logo com o pedido do Roberto, que me pediu para falar a respeito da uva Bonarda. E a uva Bonarda é uma coisa interessante. A Bonarda é lá do Piemonte. E ela ficou famosa por amaciar os taninos duros da Nebbiolo no passado. Era muito comum se colocar um pouco da Bonarda, que é macia, com a Nebbiolo, que é uma uva exigente, precisa ter evolução, precisa ser muito bem feita. E ela, uma coisa interessante é que aqui na América do Sul tem muita Bonarda, especialmente na Argentina, e que faz muito sucesso. Mas, Roberto, essa Bonarda que a gente conhece aqui, porque achar vinho de Bonarda piemontesa em pureza, como se chama, os vinhos varietais de uma uva só, da Bonarda piemontesa, é muito difícil. Eu não achei, eu não encontrei aqui no Brasil. Já tomei lá, mas ainda lá ela costuma ser prioritariamente usada nos assemblagens. Bom, a Bonarda argentina não é a Bonarda piemontesa. Muita gente confunde, mas foi comprovado por estudos de DNA que essa Bonarda argentina, ela na verdade é originária do Savoie, de uma uva conhecida por lá como Douce Noir. A doce escura, a doce preta. Bom, ela também é conhecida como Corbeau, que é o nome da Douce Noir fora do Savoie. Veja a confusão que é isso, né? Tem gente que fala, não, a Bonarda argentina é Corbeau, não é Douce Noir. Bom, depende de que lugar da França que ela veio. Se foi do Savoie, é Douce Noir. Se é fora do Savoie, foi Corbeau. Bom, antigamente se considerava ser a mesma casta, mas posteriormente os estudos comprovaram que não, que realmente a Bonarda é a Douce Noir ou a Corbeau. Como é que é essa uva? Você está vendo aí, vou colocar para você. Ela possui cachos bem cheios, compactos e médios. A cor é bem escura, um preto azulado, daí o Douce Noir. Os bagos da casta possuem polpa macia e formato de esfera. Os vinhos argentinos de Bonarda, em geral, são leves, frutados e fáceis de serem bebidos. O que confirma essa coisa do Douce Noir, né? Quer dizer, ela é escura, intensa, mas é doce. Alguns produtores elaboram vinhos com vinhas de baixo rendimento e uvas colhidas mais maduras, resultando em vinhos profundos com boa capacidade de envelhecimento. Hoje é muito comum encontrar ótimos argentinos. Eu separei para você aqui, o João Roberto, a dica do Alamos. O Alamos Bonarda custa R$ 109,99 e é um dos grandes exemplos da qualidade dessa casta, que muitos até consideram uma possível substituta da Malbec, e ela também lá é usada em assemblagens, né, nos cortes. A própria Catena tem um Bonarda com Malbec muito bacana, foi feito em homenagem aos antepassados. E esse aqui está R$ 109,99 lá na Mistral. Eu queria indicar também um outro Bonarda que eu gosto demais, que é o Colônia Las Liebres Bonarda Clássico. Esse custa R$ 98,00 na World Wine, um grandíssimo vinho. Esse inclusive é biodinâmico, tem as mãos lá do Alberto Antonini, meu querido amigo. Queria indicar também na 20 uma outra preciosidade feita pela Laura Catena. A Laura Catena tem uma linha de vinhos chamado La Posta,
que pela dedicação dela, extrema competência e fazendo vinhos tão extraordinários, acabam surgindo produtores, pequenas produções de uva, que ela fica tão admirada pelo padrão de qualidade, pelo perfil das castas, que ela desenvolveu uma linha chamada Laposta. O Laposta Armando Bonarda 2020 custa R$ 135,43 lá na 20 e é um espetáculo de vinho, viu? Muito bacana. Bom, eu passei na Mistral e acabei me seduzindo por alguns destilados. Eu separei para vocês algumas coisas que eu faço questão de indicar. Dá uma olhada nisso aqui, que bacana. Chantal Conté, do respeitado Château de la Tuileries, se tornou uma grande amante dos rums de alta qualidade, depois que um ramo de sua família se estabeleceu há mais de 50 anos na bela ilha de Martinica, lá no Caribe. E há anos ela faz pessoalmente uma seleção cuidadosa dos melhores rums e destilados da ilha de Martinica e de Guadeloupe. Esse Lábio du Voyageur é uma das mais raras preciosidades descobertas. Um reserva especial VSOP que mostra toques florais aliados a aromas de gengibre, baunilha e especiarias, com um final de boca de notas amadeiradas e cítricas. Olha, custa R$ 1.767,58, não é barato, mas é um rum surpreendentemente bom que você pode usar como aperitivo ou ainda como sobremesas à base de chocolate e nozes. Bom, eu não sei você, viu, mas eu, antes de estar no mundo do vinho, eu fui um bom tempo dos destilados. Acabei deixando os destilados em prol do vinho por uma questão de preservar a saúde. Já estava ficando coroa e cortei radicalmente. Porém, às vezes eu gosto de abrir uma exceção para matar a saudade e faço isso com as grapas. São muito sedutoras e acompanham um charuto magistralmente. Essa grapa aberta, Oltre il Valo, é impressionante. O projeto de grapa da Berta é uma coisa que tem uma maestria dessa destilaria para elaborar das melhores grapas com a tradição dos whiskies single malt escoceses. Após uma destilação ancestral, a grapa é envelhecida em barricas usadas para envelhecer os whiskies Lagavulin, ou Lagavulin, ou Lagavulin, sei lá como se pronuncia aí, Lagavulin deve ser, Caol Ila e Mortlach. Eu não consigo falar isso. Eu sei que o Berta é uma grapa excepcional e única, custa R$ 619,58 na Mistral. E eu também não podia deixar de falar desse amaretto. Não há quem não goste de um amaretto, né? Aquele licor para uma tarde, para o final de uma refeição, com uns cantucci, uns biscoitinhos, agrada a todo mundo, de senhoras a crianças. E, esse amaretto faz parte da história da família Berta. Ele é o melhor exemplo da qualidade dos seus licores. Delicioso e muito elegante, ele é produto de uma perfeita harmonia entre o álcool hidratado, açúcar, infusão de vários tipos de amêndoas e maturação em pequenas barricas de cerejeira. Amaretto Berta está na Mistral por R$ 768,43. Não é demais, gente? É sempre bom ter em casa, né? Pega um diazinho frio, você toma um destiladozinho puro, devagarinho, né? A gente deve molhar a boca, dissolver com a saliva e curtir. Uma delícia, não é para se embriagar, né? O Didu que às vezes perde a classe e toma demais, mas não é correto. Bom, eu quero indicar 2 vinhos da Delacroix muito legais que meu amigo Geoffroy Delacroix
trazem, que é um espetáculo. O primeiro é esse Glue 2021. O Glue já é bem apropriado porque é um vinho de beber fácil mesmo, o tal dos Glu-Glu, como se fala atualmente. Um vinho de R$226, que é 100% Gamay, mas produzido lá no Rhône, por essa Femme de Sept Lunes. Muito legal. Olha, eu fiquei seduzido, um vinho tão fresco, tão gostoso, tão fácil. Você vai adorar, viu? Não deixe de experimentar. O outro vinho que eu quero indicar, esse não é barato, mas é um vinhaço, uma experiência que você deve ter um dia na vida. O vinho é assim, você às vezes tem que respirar fundo, gastar um pouco mais, porque lamentavelmente essa coisa do preço e qualidade caminham bastante junto. Claro que às vezes tem o preço da fama do rótulo, sem dúvida, da tradição do produtor, mas via de regra os parâmetros de preço e qualidade andam juntos. Bom, veja o caso desse aqui. Eu falo do Coteaux de Bassenon 2016, um espetáculo, custa R$1.053, e é lá do Rhône também, Domaine Jean-Michel Stephan, que é um produtor seríssimo. E esse aqui tem 40 de Syrah, 40 de Serrine e 20 de Viognier. Um vinhaço. O cara é um verdadeiro artista, um ourives do vinho, esse Jean-Michel Stephan, que trabalha uma pequena adega para produzir vinhos com frescor, como é o caso desse Coteaux de Bassenon. Experimente que você vai gostar. Bom, o Ramatiz tem dicas aqui para você. Ele que traz os vinhos naturais de verdade. Eu já falei isso aqui, não canso de repetir. Está cheio de vinho se dizendo natural e que não é. Um vinho natural necessariamente tem que ser de vinhas no mínimo orgânicas. O ideal é que sejam biodinâmicas e não deve sofrer nenhuma interferência. Ele não pode adicionar nada nem tirar nada. É como a natureza fez durante 9.000 anos, o homem fez o vinho assim. E isso não é fácil. As pessoas acham que é pegar uma uva e jogar lá para fermentar. Não é não, você tem que estudar muito, tem que saber como lidar para simplesmente ajudar a natureza e não interferir na natureza. Bom, o Ramatiz tem lá uma seleção na Natural 20 primorosa. Eu degustei todos eles e não é por ser meu filho, o cara tem talento para achar esses produtores excepcionais. Vamos ver quais são? Matias, qual é a dica de hoje da Natural 20? Conta para nós. Vamos de Microbil Siete Juntos. Siete Juntos? Isso, tempranilo. Passagem rápida por madeira. Ele faz uma maceração semipelicular também, semicarbônica, com aquela extração bem mais delicada dos taninos. Então ele é um tempranilo de médio corpo, com boa acidez e um tanino mais delicado, bom volume. Quanto é que está custando? Estamos falando de 342,14 na Natural 20. Obrigado. Saúde. A dica hoje aqui na Natural 20, hein? Não é uma dica, são 3 dicas. 3? Vamos lá. É a linha do Cellar Tuets, a 253,71. Branco, rosado e tinto. Ele faz co-fermentado no branco, todas as uvas brancas que ele produz, Garnacha Blanca, Chenin Blanc e Moscatel de Alexandria. O rosado, a mesma coisa, ele acrescenta Huile de Lièvre, que é a tempranilo, mais a Syrah, co-fermentado também. E aqui no caso do tinto, só a Huile de Lièvre com Syrah. Vinho fresco, sem passagem por madeira, extração delicada, vinho muito fácil de beber, bem tranquilo e despojado para qualquer hora do dia. Valeu. Saúde. Bom, e como nós estamos falando de natural de verdade, eu quero mostrar para vocês. Outro dia eu até gravei um vídeo para o Instagram falando disso, porque se trata de um vinho biodinâmico e natural da uva Isabel e que tem por trás uma história linda, e o vinho é simplesmente excepcional. Vamos ver o vídeo? Eu ponho aqui para vocês. Gente, eu queria falar com vocês hoje a respeito dos vinhos de mesa. Eu sou grande defensor desses vinhos por 2 motivos muito simples. Primeiro motivo, é o líder de mercado disparado há anos.
no mercado brasileiro sem merecer o devido respeito e a devida atenção dos nossos colegas da imprensa do vinho. Eu acho errado isso. Segundo motivo, ele faz parte da nossa cultura. Todos os países valorizam a sua cultura do vinho, o seu histórico. Veja o Chile com a uva país, com aqueles vinhos ancestrais que eles têm, com o maior respeito. E o Brasil não tem isso com os vinhos de mesa, está errado. Fiquei muito feliz de saber que agora vai ter um concurso que vai avaliar os vinhos de mesa. Vai ser feito lá em Jundiaí e fiquei contente de saber que meu amigo Dudu Viotti e a Zoraida Lobato estão participando disso. A Zoraida e o Dudu, sempre pioneiros, me convidaram para ser jurado, o que eu lamentei não poder comparecer, porque os dias caem exatamente no Encontro Mistral e no evento do Chianti. E obviamente eu já tinha assumido esse compromisso, não vou poder comparecer. Porém, eu queria ressaltar o seguinte: os vinhos de mesa têm vários níveis, várias categorias. Ele não é líder de mercado ao acaso, ele tem o componente de preço, porque no Brasil apenas os vinhos de mesa são opções de vinho a preço de cerveja, o que é lamentável. Se você cruzar a fronteira lá no Rio Grande do Sul e for para o Uruguai, por exemplo, você acha nos supermercados vinhos finos a preço de cerveja, vinhos bem feitos de vitis vinífera. No Brasil, só os vinhos de mesa têm esse apelo e essa opção para um consumidor que queira sair da cerveja e ir para o vinho. Está errado, o Brasil precisa acordar para isso. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que existem vários níveis. Eu hoje estou avaliando aqui um vinho que eu tenho muito carinho, do meu amigo Edgar Giordani, que é da Vinum Terra. É esse vinho aqui, ó, o Arbitrium. O Arbitrium é um vinho de Isabel, que é a uva mais conhecida. Eu acho legal que a Lisette faz um vinho chamado Isabelão, por exemplo, que é uma maneira carinhosa de chamar essa Isabel, que é uma das uvas mais comuns nos vinhos de mesa. Tem também a Bordeaux, que os nossos amigos da Campestre faz o Pérgola Bordeaux seco, que é um vinho maravilhoso, que eu tenho certeza que às cegas, entre experts desavisados, acompanhado de um queijinho bem picante maturado, ia passar batido como um vinho fino, não tenho a menor dúvida. Agora, esse Arbitrium, por que eu quero falar dele? Apesar de achar ele caro pra caramba, Edgar, desculpe a minha sinceridade, porque ele passa dos R$200, e eu acho que os vinhos, eu respeito o seu trabalho e sei que ele é caro, custoso e demanda muito esforço, mas na minha opinião está um preço um pouco acima. Ele passa dos R$200, você encontra no site do importador Vinum Terra. O fato é o seguinte: esse vinho é simplesmente extraordinário. Sabe o que é extraordinário? Um vinho que é de cultivo biodinâmico, um vinho que tem fermentação espontânea, que não tem adição de sulfitos e de nada. É um vinho autêntico que representa o seu terroir e que não é manipulado. Um vinho de 12,5 de álcool e olha, o aroma dele delicioso, muito frutado, com amora e sem nenhum traço do foxado, que é como chamam o cheiro da uva, né? Quando o vinho cheira a uva, chamam de foxado, que puxa ao fox, que é a raposa, que os ingleses chamam foxado, que na verdade não é cheiro de raposa, é um cheiro que remete à fábula da raposa e as uvas, que ela gostava tanto das uvas e não conseguia apanhar as uvas e começou a desdenhar a uva porque não conseguia comer, e ela, doida por uvas, não alcançava, falava: essa uva acho que não está bem madura, acho que não está boa. E eles então passaram a chamar de foxado os vinhos que tem muito aroma
da própria uva. Isso acontece com o moscatel também. O caso da Isabel, do meu amigo Edgar Giordani, que eu tenho muito carinho, porque há 15 anos atrás, sendo jurado lá da ABE, da grande amostra da ABE, onde 16 jurados são convidados para avaliar alguma amostra, ele era um formando daqueles que servem os cerca de 900 convidados ou pessoas que compram ingresso para degustar os vinhos. E quando ele me serviu a amostra que eu estava tomando, que obviamente era de um vinho convencional, ele falou para mim: "Seu Didu, o senhor ainda vai tomar um vinho biodinâmico feito por mim." Ele sabia que eu era defensor da biodinâmica e ele cumpriu sua promessa. Há poucos dias tivemos a oportunidade de estar num jantar muito gostoso no Percussi e degustei vários vinhos dele. Agora ele me mandou esse aqui, que eu já conhecia, mas que, olha, essa edição aqui, que ano que é? 2022, eu recomendo a você porque é um vinho que tem várias facetas importantes nessa questão, agora que vai haver uma avaliação. É um vinho único, porque ele tem a integridade de um vinho puro, um vinho sem sulfito, um vinho de cultivo biodinâmico que não teve interferência alguma e, portanto, é íntegro. E o que mais me chama a atenção é ele não ter o foxado. Ou seja, não vale a pena pesquisar isso um pouco mais? Não vale a pena, nessa avaliação que você tem, você considerar um pouco os vinhos de mesa? Eu acho que vale, pelo respeito cultural, pela liderança de mercado e pela preciosidade de alguns expoentes, como é o caso do Arbitrium. Tá certo? Saúde a vocês, zero preconceito, gente. Que tal, gente? Não é demais isso? Olha, eu cumprimento o trabalho do Edgar, que ele é uma pessoa dedicada, com afinco. Fez questão de, quando me mandou o vinho, mandar junto o documento do certificado dele, do trabalho biodinâmico. Eu não sou pessoa de acreditar nessas, essas assinaturas, essas chancelas, porque a própria Demeter, na Alemanha, passou a admitir o uso de levedura selecionada, o que é um absurdo total, uma afronta ao vinho biodinâmico, e ela aceitou por pressão dos associados. Então, eu não gosto das etiquetas que acabam virando um comércio, e a maioria delas são muito relapsas. Desculpem a minha sinceridade, mas eu acho bacana o Edgar ter mandado, porque hoje ele sofre com isso. Muita gente se diz o que não é, e ele então faz questão de mostrar que ele está fiscalizado e de acordo com as normas. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, inscreva-se e compartilhe. E olha, beba com moderação, é uma taça por refeição, vai fazer bem para o seu estômago, para a sua digestão, para o seu coração, para o seu espírito, tá certo? Saúde!